Bradesco, entre nós você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. No segundo trimestre deste ano, mais de 3 mil celulares foram roubados ou furtados de dentro dos veículos no estado de São Paulo. Um caso a cada 42 minutos. A maior parte desses crimes ocorreu na capital e o prejuízo das vítimas vai muito além do valor do aparelho. O celular no painel do carro guia milhares de brasileiros todos os dias, mas também chama a atenção de criminosos. Mariana levava a mãe ao dentista quando foi surpreendida por um assaltante. A gente escutou o estouro, né, o barulho do vidro. E aí, quando eu olhei de lado assim, só vi a mão do cara pegando o celular, tentando fazer força para pegar o suporte GPS. E aí puxou e levou. É questão assim de 5 segundos, eu acho que nem isso. É muito rápido. Ela ficou sem o aparelho e ainda teve que mandar consertar o vidro do carro. E pior, a conta bancária foi acessada pelos ladrões. O prejuízo total chegou a R$30 mil. Entre abril e junho deste ano, 3.124 celulares foram roubados ou furtados dentro de carros no estado de São Paulo. Isso representa uma ocorrência a cada 42 minutos. 74% desses crimes acontecem aqui, na capital paulista. Na região central, são muitos os flagrantes. Criminosos se aproveitam do trânsito para agir. Quando o motorista está com a janela fechada, eles estouram o vidro. Algumas vezes invadem o veículo para pegar o telefone celular. Para evitar o prejuízo, este motorista de aplicativo resolveu prender um tablet no painel do carro. Apesar do tamanho, segundo ele, tem chamado menos a atenção dos criminosos. Dá uma impressão de uma multimídia no veículo, né? E acaba dificultando mais, sem contar que os dados pessoais não ficam no equipamento. Para esse especialista em segurança pública, os motoristas precisam ficar atentos porque os ladrões agem de forma organizada. O observador que verifica se tem um celular disponível, uma bolsa disponível no veículo e passa a informação para outro criminoso que vai cometer o crime. Você não vai ver pessoas com pedras na mão na rua. É um fator surpresa. A gente nunca acha que vai passar por isso. E depois disso, ficar mais atenta, né? Ficar alerta que pode acontecer com qualquer pessoa. Veja agora outros destaques do dia. Justiça do Rio dá 5 dias para 1, 2, 3 milhas apresentar garantias de pagamento a clientes prejudicados. Homem de 101 anos precisa provar que está vivo para voltar a receber a aposentadoria. Governo leiloa quase 500 quilômetros de rodovias no Paraná. Anatel deve acionar Big Techs na justiça para combater anúncios de produtos piratas. Polícia Federal identifica militar que defendia golpe de Estado e atuava na segurança do presidente Lula. Trump segue favorito na disputa pela Casa Branca, mesmo após ser primeiro ex-presidente fichado pela Justiça. Oferecimento Consórcio Bradesco. Conquiste sua casa nova sem juros e sem entrada. Uma mulher foi mantida refém por mais de 24 horas durante um sequestro em São Paulo. Os criminosos roubaram R$100 mil. Câmeras acopladas à farda de policiais militares gravaram o momento em que a vítima foi libertada do cativeiro. 3 suspeitos de participação no crime foram presos no Rio Grande do Norte. O pedido aflito é de uma publicitária de 40 anos trancada em um cativeiro. Em um cômodo pequeno, ela passou mais de 24 horas sequestrada. Uma denúncia anônima levou policiais da Rota, o grupo de elite da Polícia Militar, ao endereço na noite de ontem. Tá sozinha aqui? Tranquilo. Calma, tá? Agora tá tudo bem, tá? Pode sentar. O local fica na comunidade Panorama, numa área rica de São Paulo. Da janela é possível ver a Marginal Pinheiros, importante via expressa da cidade. A mulher foi rendida ao sair de um restaurante quando ia buscar o carro. Eles chegaram, me abordaram, 2 homens armados
e me colocaram na parte de trás do carro e um deles foi dirigindo. A mulher foi mantida refém por pelo menos 3 criminosos e agredida. Eles exigiram o celular e as senhas dos aplicativos bancários. A partir daí, os sequestradores acessaram as contas dela e fizeram transferências. O prejuízo foi de R$100 mil. O resgate, gravado pelas câmeras corporais dos policiais, ocorreu pouco depois da fuga da quadrilha. Quando a polícia chegou, eles tinham mais ou menos 1 hora, que eles tinham acabado de sair. Logo que eu vi que era a polícia, enfim, foi o alívio. Os criminosos levaram o carro e o celular da publicitária. Depois do sequestro, a polícia conseguiu rastrear as transferências e policiais do Rio Grande do Norte prenderam 3 suspeitos. Eles disseram que apenas receberam nas contas bancárias o valor roubado da vítima. Eles recebiam, disseminavam esses valores em várias contas aqui, depois devolveriam para uma conta de São Paulo e receberia por volta de 10% desse montante. A polícia ainda procura pelos homens responsáveis pelo sequestro. Pode ficar tranquilo, agora está tudo bem. Tá bom? A polícia do Rio de Janeiro confirmou que o homem conhecido como maquiador dos famosos foi atropelado. Ricardo Tavares, o Rico, estava desaparecido desde terça-feira. Ele foi encontrado desacordado no mesmo dia, mas só foi identificado ontem no hospital onde está internado. O carro do maquiador foi achado hoje, 3 dias após o desaparecimento. Estava parado perto de onde Ricardo Tavares foi encontrado desacordado na terça-feira. Os policiais fizeram uma perícia em busca de impressões digitais para identificar quem esteve no veículo. A Polícia Civil já sabe que o maquiador saiu de Itaboraí, na região metropolitana do Rio, com destino a Maricá, a 27 quilômetros de distância. Segundo os investigadores, ele parou num bar que ficava no caminho e decidiu voltar. Estas imagens mostram Ricardo dentro do estabelecimento. Ele compra uma bebida e um cigarro. Pouco depois, o maquiador teria um encontro com a atriz Letícia Spiller. Mas, de acordo com ela, o profissional não apareceu. Segundo a polícia, um motorista que passava pela região afirmou que Rico Tavares caiu em frente ao carro dele. O maquiador estaria correndo. Os investigadores ainda querem entender por que a vítima foi levada ao hospital sem documentos. Rico só foi identificado ontem por causa de uma tatuagem na barriga. Rico Tavares é conhecido por trabalhar com artistas do cinema e da TV. A atriz Dani Suzuki, que chegou a fazer uma campanha de buscas pelo amigo nas redes sociais, esteve no hospital. A hora que eu entrei lá no hospital, na UTI, que eu dei a mão para ele, que eu falei, Cadinho, eu te achei, Cadinho, eu tô aqui. Escorreu uma lágrima do olho dele. Ele tá chorando, não sei se é uma reação natural, né, de quem tá ali, mas eu acredito que ele tá me ouvindo, gente. Rico permanece internado em estado grave. O hospital informou que o paciente respira com a ajuda de aparelhos. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu 5 dias para a 123 Milhas apresentar garantias para pagar os clientes prejudicados. Também hoje, a Defensoria Pública de Minas Gerais fez um mutirão para atender consumidores em Belo Horizonte. O escritório sobre rodas foi levado para a porta da sede da agência de viagens na capital mineira. Mais de 100 clientes da 123 Milhas fizeram fila à espera de atendimento. Atraída pelo preço, a Fernanda comprou viagens para Salvador, Natal e Maceió, mas os embarques não estão previstos. A empresa ofereceu vouchers para gastar no próprio site em até 3 anos, mas a sugestão não agradou e o caminho pode ser a justiça. Até agora, 0 retorno e a única opção que eles têm enviado de volta é a opção do voucher, o que eu não tenho interesse de jeito nenhum. Na semana passada, a 123 Milhas cancelou a emissão de passagens dos pacotes promocionais com embarques previstos de setembro a dezembro deste ano. A data exata da viagem é flexível e, por isso, sairia mais em conta. Por enquanto, a única explicação da empresa é que a suspensão da emissão das passagens foi por motivos econômicos e de mercado. Segundo a 123 Milhas, a alta demanda por voos mantém elevadas as tarifas, mesmo em baixa temporada.
Apesar das inúmeras reclamações, a 123 Milhas segue vendendo pacotes na internet normalmente. Em resposta a uma ação proposta pelo PROCON, hoje o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu prazo de 5 dias para a 123 Milhas apresentar garantias bancárias para o pagamento dos clientes, sob pena de ter os bens da empresa e dos sócios bloqueados. As defensorias públicas de Minas Gerais e da Paraíba também entraram na justiça pedindo para que os contratos sejam honrados. Querem ainda que o patrimônio dos proprietários seja usado para indenizar os consumidores. Nós estamos procurando bens e patrimônio que seja suficiente para arcar com os compromissos que foram firmados pela empresa. 710 processos foram abertos contra a empresa em uma semana em Minas Gerais. Uma média de 4 por hora, segundo o Tribunal de Justiça do Estado. Em nota, a 123 Milhas informou que vem estudando caso a caso e está cumprindo as decisões judiciais. Eu me sinto lesada, enganada, né? Eu fui independente de ser um pacote de promoção, a gente pagou pelo pacote. A Polícia Federal fechou uma fábrica clandestina de cigarros depois de receber denúncias de trabalho análogo à escravidão. O galpão funcionava na cidade de Serra, no Espírito Santo. Mais de 4.000 caixas de cigarros, 2 empilhadeiras e 2 caminhões foram apreendidos. Ninguém foi preso. Um incêndio atingiu um galpão que armazenava colchões no Brás, região famosa de comércio popular em São Paulo. Ao menos 3 pessoas ficaram feridas. O corpo do ex-ministro e ex-governador do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles, foi enterrado na capital fluminense. O político morreu na quarta-feira, aos 88 anos. As causas da morte não foram divulgadas. Moradores ficaram sem energia elétrica em ao menos 8 bairros de Goiânia. De acordo com a concessionária responsável, a causa do apagão foi um defeito numa subestação. O fornecimento já foi retomado. Há 5 meses, a mãe de um estudante brasileiro que morreu em Portugal espera por explicações da polícia daquele país. O corpo do rapaz de 18 anos foi encontrado no alojamento de uma universidade onde ele morava. Desde março, não há um momento em que a mente da Tatiane afaste a lembrança da morte do filho. Para mim, ainda não existiu. Ainda não existiu um dia que eu falasse assim, olha, eu fiquei 60 minutos hoje sem pensar nisso. Não existe esse dia para mim. Davi Souza Barbosa Dias, de 18 anos, foi encontrado morto no quarto do alojamento em que vivia, na Universidade de Coimbra, em Portugal. O jovem cursava psicologia desde o ano passado. Tatiane diz que as autoridades portuguesas não preservaram o local e não tomaram providências que poderiam ajudar a esclarecer a morte. Não colheram material genético nem mim nem do pai dele. A polícia portuguesa informou que faria a necropsia, mas até agora não divulgou o documento. No atestado de óbito não consta a causa da morte. Davi foi cremado porque as autoridades não permitem o enterro de corpos encontrados em avançado estágio de decomposição. Esperamos também que as autoridades respondam, que nos passem o laudo, o exame cadavérico, o laudo dessa criança. Nós temos que saber substâncias, conhecer detalhes, um laudo fotográfico. Vivemos na era da informática. É impossível que a polícia portuguesa não tenha fotografado em detalhes. Nós não temos acesso. A única informação que a Tatiane recebeu é que no quarto do filho a polícia encontrou nitrito de sódio, comprado dias antes por ele. Ele é usado como fertilizante e conservante de alimentos. De acordo com essa toxicologista, basta 1 grama da substância para matar uma pessoa. O indivíduo começa a ter confusão mental, visão turva, eventualmente um desmaio e aí a situação só se agrava até que evolui para o óbito. Ele morre por asfixia. No computador do jovem, devolvido à família, existe uma troca de mensagens entre Davi e uma pessoa que seria uma mulher com o apelido Codeit, no Discord, um aplicativo de mensagens. Pela conversa, Tatiane acredita que Davi foi induzido a tirar a própria vida. Ela escreve assim: sua vida deve importar mais para você do que a deles. Você não deve se sentir mal sobre querer acabar com a vida ou até mesmo fingir sobre isso para ser honesta. Se é duro viver, então ninguém deveria se justificar em escolher a paz ao invés do sofrimento.
Em nota, o aplicativo Discord diz que tem tolerância zero para atividades que sejam prejudiciais à sociedade. Sobre a morte do Davi, a plataforma afirma que, se for procurada pelas autoridades portuguesas, vai cooperar com a investigação. A polícia portuguesa não retornou nosso contato. O Itamaraty informa que presta assistência a familiares de brasileiros que morrem no exterior. Esse aqui é o quarto que seria do Davi, que ele ocuparia durante as visitas ao Brasil. Mas ele nunca chegou a morar aqui. O quarto, inclusive, ainda está em reforma. E as únicas coisas que lembram o Davi aqui são os instrumentos musicais que vieram de Coimbra e as roupas do jovem. Para Tatiane, os objetos, as roupas e os documentos ajudam a preservar um pouco da memória do filho, de quem ela nem conseguiu se despedir. Eu poderia ter tido um corpo para enterrar, eu não tive. Eu não tive sequer chance de ver ele. A última vez que eu vi meu filho foi em fevereiro de 2022. No Rio de Janeiro, um homem com 101 anos teve a aposentadoria cancelada pelo INSS. Seu Davino está vivo e com saúde, mas no sistema do governo ele é dado como morto. É a segunda vez que isso acontece com o idoso. Que coisa linda, meu Deus! O forró foi para comemorar o aniversário de 101 anos. Eu tô gostando. Seu Davino de Souza mora sozinho no Rio de Janeiro. É ativo e independente, mas não para o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Desde junho, o idoso parou de receber a aposentadoria e a pensão. Ao procurar saber o motivo da falta de pagamento, descobriu que o INSS o considerava morto. E eu fiquei sem nenhum tostão para pagar minhas contas, comprar as coisas para dentro de casa, fazer tudo que o dono de casa precisa fazer, eu não podia fazer porque não tinha dinheiro. A família tentou ajudar, mas o problema persiste. Nos orientaram a ligar para o 135 para podermos solicitar a reativação dos benefícios dele. Desde então, nós solicitamos e estamos acompanhando pelo app Meu INSS. E isso aparece em análise. A prova de vida do INSS não é novidade para os idosos. Há algum tempo era preciso comparecer a uma agência. Mas desde janeiro deste ano, o INSS é responsável por verificar se o beneficiário está vivo. E para isso acessa diferentes bancos de dados, como contas bancárias, Sistema Único de Saúde e até carteira de vacinação. Essa não foi a primeira vez que seu Davino foi dado como morto. Em 2018, ele teve os benefícios suspensos depois de ser confundido com o irmão, Divino, que havia falecido. Na época, a prova de vida ainda era feita presencialmente pelo segurado e foi fácil reverter o engano. Dessa vez, o INSS alega que o pedido de reativação de benefícios aguarda a apresentação de documentos exigidos. E isso aí é muito triste para todos nós, porque o nosso pai está aqui bem vivo, né? E muito alegre e ainda transbordando de alegria para toda a família. Um homem morreu após ser atropelado por um caminhão descontrolado que desceu uma ladeira em Salvador, na Bahia. Uma câmera de segurança registrou o acidente. Anderson dos Santos, de 32 anos, estava na calçada esperando uma padaria abrir quando um caminhão começou a descer em alta velocidade. Anderson ainda tentou recuar, mas não conseguiu escapar. O caminhão derrubou o poste e atingiu a vítima. Segundo testemunhas, o acidente aconteceu porque o motorista não conseguiu subir a ladeira e acabou perdendo o controle. No Paraná, um outro caminhão desgovernado que levava 30 toneladas de soja atingiu mais de 20 veículos na cidade de Coronel Vivida. As imagens mostram uma moto passando e, em seguida, o caminhão derrapando e batendo em vários carros estacionados. A carga ficou espalhada pela rua. O motorista do caminhão disse que o freio falhou. 2 pessoas ficaram feridas sem gravidade. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro prestou um novo depoimento hoje à Polícia Federal. Ele foi ouvido sobre um encontro do ex-presidente com o hacker Walter Delgatti Neto antes das eleições presidenciais do ano passado.
Mauro Cid chegou à sede da PF em Brasília por volta das 2 da tarde. Foi o 5º depoimento à Polícia Federal desde que foi preso em 3 de maio por falsificação dos cartões de vacinação de Jair Bolsonaro, da filha do ex-presidente e da própria família dele. Hoje, o depoimento foi no inquérito que apura a atuação do hacker Walter Delgatti Neto na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. Na ocasião, Delgatti inseriu um falso mandado de prisão contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A Polícia Federal perguntou a Mauro Cid detalhes do encontro do hacker com Bolsonaro em 10 de agosto no Palácio da Alvorada. Delgatti disse à CPI do 8 de janeiro no Congresso Nacional que o então presidente teria perguntado a ele sobre a possibilidade de invadir uma urna eletrônica para pôr em dúvida o resultado da eleição. Mauro Cid também é investigado pela Polícia Federal no caso das vendas das joias recebidas por Bolsonaro enquanto era presidente. Hoje, a defesa do ex-presidente enviou ao Supremo Tribunal Federal os extratos bancários do período em que esteve à frente do Executivo. A iniciativa foi tomada depois que o ministro Alexandre de Moraes determinou a quebra do sigilo bancário de Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Os advogados dizem que a entrega é espontânea e pedem a decretação de sigilo dos dados. Fontes da Polícia Federal confirmaram para o jornalismo da Record TV que a PF já está com parte dos dados bancários do ex-presidente Jair Bolsonaro. No entanto, ainda faltam informações de algumas contas. Todo o material deve ser analisado nos próximos dias. Se forem encontrados indícios de irregularidades no caso das doações recebidas via Pix pelo ex-presidente para o pagamento de multas, pode haver pedido do bloqueio do dinheiro. Ao todo, Bolsonaro recebeu 17 milhões de reais de apoiadores. Donald Trump foi o primeiro ex-presidente a ser fichado criminalmente nos Estados Unidos. Mas, ao contrário do que se imagina, as acusações parecem dar fôlego à campanha dele para retornar à Casa Branca. Assim que a imagem de Trump detido foi divulgada, se tornou um dos assuntos mais comentados na mídia e nas redes sociais. O ex-presidente já havia sido indiciado outras vezes, mas só agora foi produzida a chamada mugshot, ou foto do réu em português. É também a primeira já capturada de um ex-presidente dos Estados Unidos. O próprio Trump publicou a imagem e escreveu em forma de protesto: interferência eleitoral, nunca se renda. No estado americano da Geórgia, o republicano é suspeito de tentar fraudar e reverter o resultado das eleições presidenciais em 2020, que teve Joe Biden como vencedor. Trump ficou apenas 20 minutos detido em Atlanta e foi liberado após pagar fiança equivalente a R$ 974 mil. Na saída, disse mais uma vez que apenas questionou o resultado da eleição. Essa justiça é uma farsa. Eu não fiz nada de errado. Isso nunca deveria ter acontecido na história do país, afirmou o republicano. O indiciamento na Geórgia é o 4º de Trump desde que deixou a presidência. O ex-presidente ainda enfrenta a justiça na capital Washington, em Nova York e aqui na Flórida. Mas as brigas judiciais e a exposição na mídia fizeram com que Trump ganhasse força entre os eleitores. Ele é apontado como o mais forte pré-candidato do Partido Republicano nas eleições do ano que vem. O discurso que ele tem feito de que ele tem sido injustiçado, que ele é vítima de uma perseguição, isso tem sido aceito e está sendo visto como um reforço para a campanha dele. E, inclusive, se a gente olhar os números, os outros pré-candidatos têm dificuldade, inclusive de se fazer o contraponto com o Trump, em função desse apoio que ele tem entre os republicanos. Este publicitário diz que Trump, além de político, é um ótimo marqueteiro. Nas campanhas eleitorais, a gente percebe, a gente vê que quando sai algo negativo, a campanha eleitoral de marketing do candidato tenta reverter isso, né? É o mais importante, tem que ser rápido nesse momento, porque é o momento que eles estão em ênfase e querem, e não podem perder voto, não podem perder público. Aqui no Brasil, a frente fria mudou o tempo no sul, sudeste e parte do centro-oeste. Mas nas regiões norte e nordeste, o alerta para altas temperaturas permanece.
Vamos saber como é que vai ser o nosso fim de semana com a Lidiane Sayuri? Oi, Lid, boa noite. Como é que vai ficar o tempo? Frio e com chuva na maior parte do Brasil, viu, Cris? Boa noite para você. Oi, Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Nas imagens de satélite, vemos a frente fria no oceano. Neste sábado, ela chega ao Espírito Santo, seguida pelo ar polar, que deixa as temperaturas ainda mais baixas. No Rio Grande do Sul, o fim de semana começa com 3 graus negativos, a menor temperatura do ano e geada. Após 115 dias sem aquela boa chuva, pode chover na capital federal. Tempo firme mesmo só nas poucas áreas claras aqui do mapa. Em Porto Alegre, máxima de 15 graus. No Rio de Janeiro faz até 23. Em Cuiabá e em Rio Branco, 36. Em Salvador, 28 e em Manaus, até 37. Na capital paulista, dias chuvosos e bem mais frescos. No fim de semana, máximas de 18 e de 16 graus. Tempo delivery para a Flávia, da cidade de Votorantim, interior de São Paulo. Vamos lá. Flávia, seja bem-vinda aqui ao Tempo Delivery. Olha, já deixa aí o agasalho por perto, porque a queda na temperatura de hoje para amanhã será significativa. No fim de semana, o sol fica bem escondido, chove e a máxima não deve passar dos 19 graus. Agora é a vez da Augusta, da cidade de Bom Jardim, Pernambuco. Vamos lá. Augusta, boa noite. O Nordeste nem sente os reflexos da frente fria. Aproveite o tempo firme e quente no fim de semana. Máximas de 28 e de 29 graus. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui mesmo no Tempo Delivery. Basta mandar seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris, Celso, bom fim de semana. Ah, você também, Lidy. Valeu, Lidy. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. Imagens exclusivas do dramático acidente de um helicóptero. A história do piloto que evitou uma tragédia no meio da Amazônia. Ele e mais 3 tripulantes passaram dias perdidos na mata. Como eles conseguiram escapar com vida? O brasileiro que encara tubarões-tigre durante um mergulho sem nenhuma proteção. Como ele consegue ficar frente a frente com uma das feras mais temidas do mar sem ser atacado. Fugir é pior, né? Fugir é pior. Os bastidores do flagrante que registrou uma despedida dramática. Um casal se beija e é atropelado por um motorista bêbado. O depoimento da mulher que sobreviveu ao acidente. Ele sempre falou que me amava. E novas imagens do momento exato da tragédia. Tem meu encontro com Eduardo Costa para uma conversa cheia de revelações. O cantor me recebeu na fazenda dele em Minas Gerais. Falou das polêmicas e, pela primeira vez, contou detalhes do casamento e da relação com a esposa. Eu decidi que eu seria um marimbondo. É no Domingo Espetacular. Depois do Canta Comigo Tim. Veja a seguir: mães de crianças com autismo denunciam terapeuta por suposto abuso no interior de São Paulo. Militar do Exército que trocava mensagens com teor golpista fez parte da equipe de segurança de Lula. Governo faz leilão de quase 500 quilômetros de rodovias no Paraná. Um terapeuta ocupacional é investigado por supostos abusos sexuais contra crianças com autismo no interior de São Paulo. 9 denúncias já foram feitas à polícia. As mulheres reunidas nesta sala acusam um terapeuta de 35 anos de abusar sexualmente dos filhos delas. As crianças têm entre 3 e 6 anos e são autistas. Eu sempre estive ligada a qualquer sinalzinho de abuso. Aí ele contou pra mim e na hora, assim, eu não deixei transparecer, eu fiquei chocada, assim, revoltada, com muito ódio. Segundo as mulheres, as crianças sentiram dores ou desconforto na região genital. 4 relataram os abusos. Perguntei em dias diferentes, em outros momentos, de diferentes formas de abordar ele para eu ter certeza realmente do que tinha acontecido antes de ir acusar a clínica, né? Antes de fazer qualquer acusação. E ele sempre a mesma resposta? A mesma resposta, a mesma resposta. A 5ª criança não confirmou a violência sexual, mas a mãe conta ter percebido uma mudança de comportamento do filho durante as sessões com o terapeuta ocupacional. Eu chegava na clínica
E meu filho ficava desesperado, porque ele já estava esperando, né? O terapeuta já estava esperando meu filho para ser atendido. E ele segurava no meu pescoço e não queria ir de jeito nenhum. Todas essas famílias registraram as denúncias na polícia. Os abusos teriam acontecido em uma clínica aqui em Itatiba, no interior de São Paulo. As sessões aconteciam sempre dentro de uma sala, onde ficavam apenas o terapeuta e o paciente. Os responsáveis pelas crianças não podiam entrar. Eu mandei mensagem para o dono da clínica, relatei o que meu filho tinha falado, tentaram me coagir, falaram que se eu fizesse a denúncia, ele iria me processar por calúnia, né? Que só a palavra do meu filho não era uma prova. Nós procuramos a clínica. Ninguém quis gravar entrevista. Em nota, a empresa afirmou que não compactua com nenhuma forma de conduta inadequada dos colaboradores e que se coloca disponível para contribuir com a justiça. Às mães dos pacientes, a clínica informou que o terapeuta foi demitido. O delegado que investiga as denúncias não quis gravar entrevista. A Secretaria de Segurança Pública confirmou a existência de 9 boletins de ocorrência. O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional relatou que não existe nenhum procedimento aberto contra o terapeuta. Nós ligamos para o suspeito e não fomos atendidos. O advogado das mães das crianças quer a prisão preventiva do terapeuta. A gente precisa que ele seja preso para que ele não fuja, para que tenha uma apuração concreto e, claro, que ele também tem o direito de se defender. É um trauma que vai ficar pro resto da vida marcado nele. Por mais que falam que criança esquece, a criança pode esquecer, mas a gente, pai, nunca vai esquecer que aconteceu isso com o nosso filho. 2 treinadores de futebol foram autuados por maus tratos na região metropolitana de Goiânia. Após uma denúncia anônima, quase 50 adolescentes foram encontrados num alojamento supostamente insalubre. 6 precisaram ser internados. Fotos tiradas pela polícia mostram um galpão onde os 49 adolescentes estavam instalados. A chácara fica em Umas, cidade a 50 quilômetros de Goiânia, onde antes funcionava um abrigo para idosos. O local é supostamente pequeno para abrigar tanta gente, estava sujo, faltavam camas e comida suficiente. Segundo a Polícia Civil, uma denúncia feita pelo Disque 100 apontava que os jovens atletas estariam sofrendo maus tratos. 2 treinadores foram autuados pelo crime e liberados. Os adolescentes estavam na cidade havia cerca de 30 dias para disputar as categorias de base do Campeonato Goiano de Futebol. A pena é branda, de 2 meses a 1 ano de prisão e multa. Aqui estão jovens atletas com idades entre 13 e 17 anos, que vieram principalmente de Rondônia e Amazonas. 6 deles estavam com problemas de saúde e tiveram que ser internados no hospital da cidade. Com febre, diarreia, sinais graves de desidratação. A Polícia Civil e o Conselho Tutelar da cidade não quiseram gravar entrevista. Fomos até o alojamento e nossa entrada foi autorizada por um dos treinadores autuados. Os adolescentes negaram que tenham sofrido maus tratos. O treinador diz que o local ainda não foi totalmente adaptado. Diz ainda que apenas 6 adolescentes ainda não estão matriculados em escolas da cidade. Os pais acreditam no nosso trabalho, sabem que a gente trabalha sério. Então a gente veio para morar. A gente enxergou aqui em Umas uma oportunidade, entendeu? A gente enxergou uma oportunidade para a garotada. Hoje a gente quer ser um escudo que possa bater de frente com um escudo maior. E a gente não tinha isso lá no norte pela grande distância. O Ministério Público está acompanhando as investigações. Nós temos que analisar a documentação, se há autorização para que esses adolescentes estejam aqui, se foram feitas autorizações de viagens. E, neste momento, a nossa preocupação é fazer uma redução de danos e de risco. A Agência Nacional de Telecomunicações afirmou hoje que as Big Techs não têm ajudado no combate à pirataria no Brasil. Por isso, estuda acionar a Justiça para garantir a colaboração. A Anatel trabalha desde fevereiro em uma operação de combate à pirataria para derrubar conteúdos ilegais da internet. O foco principal é o chamado TV Box. O consumidor sabe que se trata de uma transmissão clandestina. Eu não compraria, para mim não faz sentido. É uma mentira, assim, você está pagando por um produto que não é de um fornecedor real. Então eu não faria isso. Você quando assiste o filme ou quando assiste um jogo ou qualquer outra coisa assim,
você não está remunerando aqueles que realmente pagaram por aquilo, né? Você está pagando um terceiro que, na verdade, não teve muito esforço para fazer aquilo. A Anatel garante que o perigo é muito maior, já que esses aparelhos podem roubar dados pessoais quando conectados à rede de Wi-Fi. Desde o começo do ano, a operação contra a pirataria já derrubou 743 IPs que transmitiam conteúdos de maneira irregular. Mas a agência tem enfrentado dificuldades com grandes empresas de tecnologia, as chamadas Big Techs, que não têm colaborado com o bloqueio de canais transmissores de conteúdo pirata. E o caso deve parar na justiça. Nós estamos tendo grande parceria com as nossas empresas. Acontece que as Big Techs normalmente ficam fora do país e nós estamos pedindo que ela bloqueie esses canais que estão fornecendo caminhos para esses conteúdos piratas que trazem risco à nossa rede. E não estamos obtendo retorno. Então, nós demos mais um prazo, notificamos novamente e caso isso não ocorra, nós vamos elevar o enforcement da agência, podendo até partir para ações mais pesadas, mais duras, como, por exemplo, a judicialização. As gigantes de tecnologia também não bloqueiam propagandas de venda do aparelho pirata. Uma rápida busca na internet mostra que a comercialização acontece sem restrição em sites e nas redes sociais. E pior, as plataformas ainda faturam com os anúncios desse serviço ilegal. A Associação Brasileira de Televisão por Assinatura estima que o impacto da pirataria custe 15 bilhões de reais por ano. A Anatel lembra que, no fim, é o consumidor que acaba pagando a conta. Se você quer assistir um conteúdo de qualidade, a indústria levando prejuízo, ela não vai conseguir produzir esse conteúdo, né? E também ela acaba cobrando mais daquele que paga, porque ela tem que, de alguma forma, repor esse prejuízo. A Polícia Federal identificou um tenente-coronel do Exército que fez parte da equipe de segurança do presidente Lula e participava de um grupo de mensagens em defesa de um golpe de Estado. A troca de mensagens com teor golpista foi descoberta após a quebra do sigilo telefônico do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, que também estava no grupo de mensagens. André Luiz Cruz Correia foi nomeado assessor militar no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República em julho. Ele ficou no cargo por pouco mais de um mês e acabou demitido no último dia 11, depois que a Polícia Federal fez um comunicado ao Palácio do Planalto. A secretaria, da qual o militar fazia parte, é responsável por planejar e executar ações de segurança em eventos e viagens presidenciais no país e no exterior, além de zelar pela segurança pessoal do presidente da República, dos palácios presidenciais e das residências do chefe do executivo. O Ministério da Defesa também tenta descobrir quem são os militares que teriam se reunido com o hacker Walter Delgatti. O acesso aos nomes só pode ser dado pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Nesta sexta-feira foi comemorado o Dia do Soldado, com uma solenidade que reuniu em Brasília o ministro Moraes, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e o ex-vice-presidente, general Hamilton Mourão. Na cerimônia, o comandante do Exército, general Tomás Paiva, afirmou que a instituição não vai tolerar desvios de conduta. Vocês são os fiéis depositários da confiança dos brasileiros, que só foi obtida pela dedicação extrema ao cumprimento da missão constitucional e pelo absoluto respeito a princípios éticos e valores morais. Esse comportamento coletivo não se coaduna com eventuais desvios de conduta, que são repudiados e corrigidos, a exemplo do que sempre fez Caxias, o forjador do caráter militar brasileiro. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para determinar que o Congresso Nacional aprove uma lei para mudar, até junho de 2025, a proporção dos deputados federais por estado, de acordo com a população apontada pelo novo censo realizado no ano passado. A composição atual não é alterada desde 1993. O total de deputados federais, 513, vai ser mantido.
O mínimo de 8 e máximo de 70 por unidade da federação também. Caso o Congresso não cumpra o prazo, o Tribunal Superior Eleitoral vai rever as proporções para as eleições de 2026. O julgamento no STF ocorre em plenário virtual e termina ainda hoje. Veja a seguir, Portugal tem uma denúncia de abuso sexual na Igreja Católica a cada 2 dias. Em Goiânia, menino salva a cachorrinha que ficou com a coleira presa no elevador do prédio. Quase 500 quilômetros de rodovias federais e estaduais do Paraná foram leiloados hoje na Bolsa de Valores de São Paulo. O Fundo Pátria Investimentos ofereceu um desconto de 18,25% nos pedágios e vai ficar com a concessão por um período de 30 anos. No contrato estão previstos mais de 13 bilhões de reais em investimentos. As estradas devem receber melhorias que podem gerar mais de 81 mil postos de trabalho. Este foi o primeiro leilão de rodovias do novo Programa de Aceleração do Crescimento do governo federal. Serão 4 leilões esse ano, com 5 editais publicados. A ideia é fazer 9 leilões no segundo ano e uma meta para o governo do presidente Lula de 35 leilões para concessões rodoviárias. Uma vitória da boa modelagem que foi feita pela nossa equipe, junto com a equipe também do Ministério dos Transportes, e a segurança de ter aí uma concessão e rodovias muito mais modernas, inclusive sendo uma das mais modernas da América do Sul. O IPCA 15, considerado a prévia da inflação, registrou alta de 0,28% em agosto. Os aumentos da conta de luz e da gasolina puxaram o índice. A alta acumulada em 12 meses agora chega a 4,24% e representa o fim de uma sequência de desaceleração na inflação. O número de denúncias de abuso sexual na Igreja Católica em Portugal chama atenção. A cada 2 dias, um novo caso vem à tona. Esse é o balanço dos 3 primeiros meses desde que um grupo foi criado para ajudar as vítimas. Em 3 meses, 48 pessoas, entre crianças e adultos, relataram ter sofrido abusos sexuais dentro de igrejas católicas portuguesas. O levantamento é de uma organização independente que busca prevenir casos e acolher vítimas de violência sexual. A ONG já recebeu a autorização de 30 denunciantes para encaminhar os relatos a autoridades portuguesas, entre elas a Procuradoria-Geral da República. Enquanto aguardam, as vítimas recebem apoio psicológico com profissionais do grupo. A Igreja Católica de Portugal carrega um histórico de milhares de relatos de abusos sexuais cometidos principalmente contra crianças. Um levantamento encomendado pela própria igreja apontou que quase 5 mil pessoas foram abusadas por padres ou funcionários ligados ao clero em um período de 70 anos. O inquérito ouviu mais de 500 pessoas. O problema é que a investigação chegou tarde demais para a maioria das vítimas. O prazo para a apresentação de queixa já expirou em grande parte dos casos. Apenas 25 processos viraram inquéritos policiais em Portugal. E o que preocupa a comissão que participou da investigação é que mais de 100 padres suspeitos de abuso continuam ativos na igreja. Na França, o número de vítimas também assusta. No relatório apresentado por uma comissão independente da Igreja Católica, aponta que mais de 216 mil crianças foram abusadas por padres em 7 décadas. O presidente da Federação Espanhola de Futebol afirmou hoje que não vai renunciar por ter beijado na boca a jogadora Jenny Hermoso. Luiz Rubiales disse que se equivocou, mas que o beijo foi espontâneo, eufórico e consentido. Durante uma assembleia extraordinária da federação, o dirigente classificou a pressão que tem sofrido como um assassinato social. Mais tarde, Jenny Hermoso voltou a dizer que foi beijada à força. E mais de 70 jogadoras, incluindo as 23 campeãs mundiais, emitiram um comunicado afirmando que não atuam mais pela seleção enquanto Rubiales estiver no cargo.
Hoje, o Ministério do Esporte da Espanha entrou com uma ação na Justiça Desportiva para suspender o Cartola. Como o Ministério Público também apresentou uma denúncia, Rubiales ainda deve responder na Justiça Comum por agressão sexual. Ao menos 79 pessoas foram detidas na Grécia, suspeitas de provocar incêndios florestais intencionalmente. De acordo com a polícia, os suspeitos tentaram provocar novos focos de incêndio perto da capital, Atenas. Há mais de uma semana, os bombeiros tentam combater as chamas em outras regiões. Em uma delas, 18 corpos foram encontrados. A suspeita é de que sejam de imigrantes que chegaram à Grécia pela fronteira com a Turquia. Pelo menos outras 2 pessoas morreram. A Rússia negou hoje envolvimento no acidente aéreo que matou o chefe do grupo mercenário Wagner. Moscou tratou a especulação como uma mentira absoluta. Informou que encontrou os 10 corpos que estavam a bordo da aeronave e que os exames genéticos com os restos mortais das vítimas estão em andamento. A caixa preta também foi recuperada. Hoje, o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, disse que alertou Yevgeny Prigozhin para ficar atento a possíveis atentados, mas negou que o presidente russo Vladimir Putin tenha ligação com o acidente. Lukashenko intermediou um acordo entre Putin e o líder do grupo Wagner após a rebelião fracassada dos mercenários em junho. Na época, Prigozhin acabou exilado em Belarus. Na Espanha, autoridades fizeram uma apreensão recorde de cocaína. 10 toneladas da droga estavam dentro de um container carregado com caixas de banana. De acordo com a investigação, a carga chegou do Equador e seria distribuída pela Europa. A polícia ainda revelou que a organização criminosa equatoriana envia contêineres com frequência para a Espanha. Aqui no Brasil, criminosos fizeram pai e filha reféns depois de uma tentativa de assalto em Rio Branco, no Acre. Pai e filha ficaram por quase 2 horas sob a mira das armas dos bandidos. Os 3 criminosos fugiam de um assalto que deu errado quando pegaram os 2 como reféns. A polícia iniciou uma perseguição até cercar o veículo dos criminosos numa rua sem saída. Foi quando começou a negociação. Cumpre a tua palavra, ninguém está fazendo nada, ninguém vai fazer nada com você. Quase 2 horas depois de muita tensão e agonia, os assaltantes resolveram se entregar. Graças a Deus, tudo deu certo, né? Eles se entregaram e as vítimas, né? O pai e a criança estão em segurança. 2 dos 3 sequestradores usavam uma farda da Polícia Militar. Além disso, foram encontrados coletes do Instituto de Administração Penal. Uma pistola, um revólver e uma arma de pressão foram apreendidos. As vítimas foram liberadas e estão bem. Pai e filha receberam atendimento de médicos do SAMU e foram ouvidos na delegacia. Os 3 criminosos estão presos no presídio da capital, Rio Branco. Transportar animais de estimação em elevadores requer atenção redobrada para evitar acidentes. Em Goiânia, um menino de 11 anos levou um susto, mas conseguiu salvar a cadelinha que ficou com a coleira presa na porta. Tiago tinha acabado de sair do apartamento da avó que mora no mesmo condomínio. A câmera de segurança registrou o momento em que ele e a cachorrinha Milu entraram no elevador. Repare que a porta fecha e prende parte da guia do animal, que estava para fora. Em seguida, o susto. O menino faz de tudo para soltar a cachorrinha e também é puxado para cima. A coleira estoura e, felizmente, a Milu e o Tiago não se machucaram. O elevador trava e o garoto usa o interfone para pedir ajuda. Ela começou a subir. Aí eu agarrei ela, né? Só que tava forte, aí eu comecei a ir junto. Aí depois soltou ela de algum jeito, deve ser porque a coleira devia estar frouxa. Aí nessa hora o elevador parou. A mãe do garoto conta que só depois de assistir ao vídeo é que teve a noção exata do risco que o filho e a cachorra correram.
fiquei nervosa, comecei a tremer, o Rodrigo também nervoso. E aí depois a gente vê várias vezes, veio assim aquele alívio e o reconhecimento dele, né? Que ele realmente foi um herói de ter salvado a cachorrinha. Acidentes como esse são mais comuns do que imaginamos, mas nem sempre terminam bem, como no caso da Milu e do Tiago. Por isso, adestradores e veterinários recomendam que é preciso redobrar a atenção sempre que for entrar em um elevador com um animal de estimação. E também sempre carregar o cão ou o gato no colo. O animal de médio a grande porte, a mobilidade dele tem que ser reduzida para que não cause nenhum acidente, nem a humanos e nem a outros animais. Por isso, mais rente ao corpo. Passado o susto, fica a lição. Eu acho que agora ele aprendeu, né? Que quando for passear com o cachorro, tem que transportar o animal no colo, né? Estudantes, professores e cientistas participam de um evento de lançamento de foguetes no interior de São Paulo. 145 projetos de várias universidades de todo o mundo serão testados durante 3 dias de evento. Na fazenda, onde tudo é plantação a perder de vista, olhos voltados para o alto, enquanto futuros engenheiros planejam o voo perfeito e vibram com cada lançamento. Se o programa espacial americano tem a base de lançamento de Cabo Canaveral, a área rural em Tatuí, no interior de São Paulo, ganhou o nome de Cabo Canavial, um campo de testes para foguetes experimentais. O desafio não é só para estudantes brasileiros. A competição atraiu também equipes de outros 12 países. Foram 9 meses de desenvolvimento dos projetos. Essa competição foi organizada pela primeira vez em 2019 e agora, na 5ª edição, já é o 2º maior evento desse tipo no mundo. Em cada projeto, a oportunidade de testar o conhecimento adquirido em aula e montar o foguete com as peças que eles mesmos produziram. Nada simples. A gente tenta simular como é que vai funcionar esse motor depois que a gente produzir ele. A gente passa para a parte realmente de projeto mecânico. Depois de tudo isso, a gente pode partir para a usinagem. O que interessa na prática é que os foguetes têm que resistir ao lançamento. Subir de 500 metros a 3 quilômetros de altura, conforme o modelo, e ter uma descida controlada. As equipes disputam prêmios. Só que mais importante do que vencer é a experiência trazida pelo desafio. O grande objetivo do evento é fomentarmos novos talentos para o nosso setor aeroespacial, para o Programa Espacial Brasileiro. A gente também tem a oportunidade de fomentar talentos para outros países. Essa equipe veio do México. Pues esa mezcla de culturas ha estado muy padre y mucho apoyo, sobre todo entre los equipos, que es muy bonito verlo. Até domingo, a dedicação será total e um aprendizado para o que podem fazer no futuro. Conseguir lançar um foguete com a NASA, com certeza. O objetivo é esse. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a série Reis e logo depois da novela Jesus tem episódio inédito de Quilos Mortais. Boa noite, bom fim de semana para você. Boa noite.